santa e fiel. Ensina-nos a viver como escolhidos. Irmãos, há uma passagem do Evangelho de São Lucas que Jesus fala assim, que se por acaso o filho pedir ao pai assim, um alimento, um ovo, o seu filho vai dar uma serpente. Se o filho pedir um pão, ele vai dar uma pedra. Se o filho fizer um pedido de uma necessidade básica, nós, seres humanos pais, poderíamos ter talvez a monstruosidade de dar algo que não só supra a necessidade do nosso filho, mas que poderia até matá-lo. Ele pediu pão, você dá uma cobra venenosa, dá um escorpião, um alimento. E Jesus faz um questionamento, parece meio absurdo isso que Jesus fala. Mas Jesus diz assim: se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celeste. E aí Jesus conclui dizendo: dará o Espírito Santo àquele lhes pedir. Veja que Jesus colocando ali como que maior de todas as necessidades mais básicas das nossas vidas, o Pai nos dará o Espírito Santo àquele pedir. E é isso que nós fizemos, é isso que nós nesta noite estamos fazendo. Como sendo teus lábios, incendeia minha alma, vem Espírito Santo. E o Pai misericordioso olhou para você, olhou para cada um de nós e viu o teu pedido, viu a tua necessidade. Você nessa noite pediu fortunas, pediu dinheiro, pediu bem-estar, pediu prosperidade, pediu alguma coisa. Você pediu, eu quero o Espírito Santo, Pai, eu quero o Espírito Santo. E o Pai olhou para o teu pedido, para a tua necessidade e derrama sobre nós o Espírito Santo. Meu irmão, através da palavra de Deus e de tudo isso que nós estamos suplicando, há uma promessa de Deus que se cumpriu em Pentecostes e se cumpre todas as vezes da nossa vida. Desde a antiguidade, o Pai já havia prometido que derramaria o seu Espírito Santo. E sobretudo no dia de Pentecostes, quando a promessa se cumpriu, o Espírito de Deus foi derramado sobre nós, sobre a igreja. Hoje nós somos templos desse Espírito Santo, de São Paulo, na sua carta aos Coríntios. Somos templos, moradas desse Espírito Santo. O Espírito Santo mora em nós, habita em nós, pela unção e pela graça que nos é conferida pelo sacramento do batismo, mas sobretudo pela misericórdia de Deus, que sabe da nossa necessidade maior necessidade que o ser humano possa ter é a necessidade da presença do Espírito Santo de Deus. Passo o microfone para minha esposa, a Patrícia, que vai fazer a apresentação nossa, porque já até entramos já rezando, quem não nos conhece, nos apresenta, e também para a proclamação da palavra, que é uma palavra impactante para a nossa vida. Pense, Deus reservou esse tempo. Você veio para a sua casa, saiu do comodismo do seu lar, para estar nesta noite aqui, porque Deus tem uma palavra dirigida para mim e para você nesta noite. Acolha o que o Senhor quer nos falar conosco. Boa noite. A paz de Jesus, o amor de Maria. Assim como o Maurício falou, meu nome é Patrícia. Nós somos de Paranaguá, da paróquia Nossa Senhora da Paz. Nós temos 2 filhos, o Mateus e a Mariane. E fazemos parte do grupo de oração Bom Jesus. O nosso grupo, igual eu falo para ele, é o bebê da diocese, Por isso, vai fazer 1 ano amanhã. Nós procuramos ontem na terça-feira. Nossa reunião de oração é toda terça-feira. Eu somos ministros de Eucaristia lá também. E também fazemos parte da coordenação diocesana do Ministério para as Famílias. E é uma graça muito grande estarmos aqui nesta noite, para partilhar a palavra com vocês. Vamos pegar lá em Atos 2, capítulo 2, versículo do 1 ao 4. Vinda do Espírito Santo. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem.
Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nossa, a gente olha que palavra. Então, está se localizando. Pode deixar a tua Bíblia aberta. Atos 2, de 1 a 4. E o versículo 4 é o versículo que tem aqui o pensamento de Deus, o sonho de Deus para nós nessa noite. Até porque o tema que nos é proposto nessa noite é justamente esse, que está ali fundamentado no versículo 4. Ficaram todos cheios do Espírito Santo. Vamos repetir juntos? Ficaram todos cheios do Espírito Santo. Pode sentar, fique à vontade. Tá? Vamos repetir mais uma vez, com força. Ficaram todos cheios do Espírito Santo. Alguns ficaram cheios do Espírito Santo? Alguns ficaram todos cheios do Espírito Santo, né? Que nesta noite nós possamos também fazer essa mesma experiência, dessa plenitude do Espírito Santo. Então, só para a gente compreender a grande graça que há nessa palavra de Deus, e sobretudo na promessa de Deus para nós nessa noite. Vejam, irmãos, quando a Sagrada Escritura fala, ficaram todos cheios do Espírito Santo, a palavra cheio tem um significado muito especial na Sagrada Escritura. Na Bíblia, a palavra cheia, ela tem um significado assim, que até a nossa cultura latina não consegue ainda absorver a totalidade da grandeza só da palavra cheio. Quando o anjo Gabriel apareceu para Nossa Senhora e falou assim, ave cheia da graça, cheio de graça, a palavra cheia tem um significado especial. Então eles ficaram cheios do Espírito Santo. No grego, a palavra mais próxima da tradução dessa palavra cheio, uma palavrinha grega que vem no sentido pleró, que ela tem um significado plenitude. Para o grego, que é traduzido ao Novo Testamento ali, a palavra cheio, ela vem no sentido de plenitude. Mas o conceito de plenitude para eles é um conceito diferente de nós. O cheio para nós é assim: eu pego um copo, por exemplo, coloco embaixo de uma torneira, encho ali a torneira, e aquela torneira enche o copo, quando encher eu fecho, evitar o desperdício da água, fecho, mas ela está cheia. Para mim está cheio, para você está cheio. Se perguntar para qualquer um de nós, da nossa cultura latina, perguntar, como é que está esse copo? Qualquer um de nós vai dizer, está cheio. Mas o sentido de plenitude, o cheio que a Bíblia traz, é um cheio dinâmico, um cheio transbordante. É mais ou menos como se eu continuasse abrindo a torneira e deixasse transbordando aquele copo. Enquanto está transbordando, e se nós perguntássemos para o povo da Sagrada Escritura daquela época, como é que está esse copo? Eles diziam, o copo está cheio, ou seja, está pleno, cheio. E esse cheio para eles tem esse significado de transbordante. A partir do momento que eu chegasse e fechasse a torneira e parasse de encher aquele copo, para eles e perguntasse, como é que está o copo? Está cheio? Para eles não é o cheio, porque o cheio precisa estar transbordando. Enquanto a Sagrada Escritura fala assim, ficaram todos cheios do Espírito Santo, a ave cheia da graça, era essa plenitude, a graça plena de Nossa Senhora, essa plenitude transbordante, própria da ação do Espírito Santo. O Espírito Santo ele exerce essa função na nossa vida, esse dinamismo, essa palavra dínamo, também que tem outra origem lá na palavra grega, que para nós traduzindo traz o sentido de movimento dínamos, o mover-se do Espírito Santo. Então esse mover-se, esse movimento que o Espírito Santo opera em nós, essa realização que o Espírito Santo faz na nossa vida, é bem próprio desse dinamismo que é a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo, quando ele opera em nós essa plenitude, ele realiza esse transbordamento, transborda. Não tem como ficar estático, parado, ou ficar do mesmo jeito que ficou alguém que vive essa plenitude do Espírito Santo. Própria ocupação de Pentecostes, como que eram os apóstolos antes de Pentecostes, como que era a vida de Pedro e dos outros apóstolos, discípulos, porque nessa vida do Espírito Santo não estava só os 12, estava também Maria Santíssima e todos os outros reunidos no cenáculo. Essa realidade a gente vai viver com intensidade agora domingo, dia de Pentecostes, dia da liturgia da nossa igreja. A Santa Mãe, a igreja remete-nos e nos leva a viver ali esse momento do cenáculo, junto com Maria, essa experiência do derramamento do Espírito Santo que deu vida à igreja. Mas como que era a vida dos apóstolos antes? Esses apóstolos homens que negaram Jesus, que fugiram na hora que a situação ficou difícil para o lado de Jesus, quando viram Jesus ali sendo flagelado, tudo isso que aconteceu com Jesus, como Pedro que se aproximou e teve até a ousadia de chegar próximo ali daquele local, no momento em que
palavras, pô, se eu seguezinho, eu vou lá e vou passar a mesma coisa que estão fazendo. E a tortura de Jesus era tão desumana que Isaías, já quase 500 anos antes, já fazia uma leitura do servo sofredor, ali a partir do capítulo 42 do livro de Isaías, que dizia assim: ele estava tão desfigurado que não havia aparência humana. Isaías fala ali, dizendo que essa realidade de Jesus, ele estava tão desfigurado, então havia ali algo tão desumano, tão cruel que tinha realizado com Jesus. Então Pedro, ao ver aquela imagem impactante, claro, tremeu na base e não teve coragem de dizer: eu sou um deles. Então quando for perguntar, você é um deles, você se parece com ele, até tem um jeito de andar com ele. E aqui próprio, quando você começa a andar muito com alguém, você começa a pegar o jeito daquela pessoa. E os discípulos andaram 3 anos junto com Jesus, e o jeito deles já era o jeito de Jesus. Tinham pegado talvez os tiques de Jesus, então tudo aquilo que alguém começa a dar muito com o outro começa. Então era quase que impossível não perceber ali os jeitos, os trijeitos de Jesus. Então falou: você é igual dele, você tem um jeito igual ele, você se veste que nem ele, você é igual um deles. E Pedro nega 3 vezes, dizendo: não conheço, né? Não conheço. Mas o que aconteceu no dia de Pentecostes? Cheio do Espírito Santo, repetido ali a palavra cheio, pleno, transbordante da ação do Espírito Santo, repleto da ação do Espírito Santo. Uma vez feita essa experiência, Pedro já sai, logo no decorrer desse capítulo 2, Pedro sai e começa já a anunciar, e com coragem, com temor, uma palavra tão ungida, tão repleta, tão conduzida, que era a própria voz de Deus que falava usando os seus lábios, que fala a Sagrada Escritura que na primeira pregação de Pedro já 3.000 pessoas se convertem ao cristianismo. 3 pessoas ali e perguntam o que nós devemos fazer para que nós sejamos como cristãos, para que nós aceitemos essa boa nova que o Senhor realiza. E aí Pedro responde: crer no Senhor Jesus e serem batizados em nome de Jesus. E aí ele fala toda a necessidade de uma vida plena, de uma vida com Deus e tudo aquilo que é próprio da missão do cristianismo. Mas alguém que estava cheio e repleto do Espírito Santo. Isso se estendeu sobre toda a sua vida, toda a missão dos apóstolos. E se você for ler o Ato dos Apóstolos, e a igreja nos ajudado muito, desde a Páscoa para cá, nós temos feito muito essa leitura do Ato dos Apóstolos, na primeira leitura da liturgia da nossa missa, da igreja. E nós temos visto muito a ação de Deus na vida dos apóstolos, e quanto que homens que antes eram medrosos agora são corajosos e audaciosos. A ousadia de Pedro, movido e cheio do Espírito Santo, foi tanto que lá depois, no final da sua morte, da sua vida, quando falaram para ele: olha, você vai ser crucificado, vamos crucificá-lo, e é bem próprio da realidade do cristianismo. Todo aquele que professava sua fé em Jesus Cristo, ele era colocado diante de uma situação de tortura, dizendo: você nega Jesus, você vai morrer dessa forma tão cruel. E assim aconteceu no início do cristianismo, onde pessoas que eram levadas a verdadeiro martírios ali, oferecendo de espetáculo para as feras e tudo isso, e pessoas que ali testemunhavam anunciando Jesus e não negavam Jesus até as últimas consequências. E com Pedro foi a mesma coisa. Então, dizendo que ele ia ser crucificado, mas por surpresa de todos, Pedro respondeu algo que ninguém esperava. No momento que disse que você vai ser crucificado, que nem aquele a qual você serve, que nem o teu mestre. O que Pedro disse: olha, eu não sou digno de morrer que nem o meu mestre, crucifique-me então de cabeça para baixo, vira a cruz de cabeça para baixo, para que eu seja crucificado como ele. Então perceba, aquele que antes estava com medo de tudo aquilo que o ocasionava seguir a Jesus, ser discípulo de Jesus, ser seguidor do mestre Jesus, levar o nome de Jesus, aquele que antes tinha medo, agora com coragem, com ousadia, tenha coragem de dizer: crucifica-me de cabeça para baixo, porque eu não sou digno da grandeza que é do meu Senhor, do meu mestre, do meu Salvador, que morreu na cruz daquela forma, ser igual a ele. Então perceba, só alguém pleno do Espírito Santo, e a promessa de Deus, a palavra de Deus, o que o Senhor quer para mim e para você nessa noite, é essa plenitude do Espírito Santo, ser pleno e repleto do Espírito Santo. Todas as vezes que nós temos a coragem de falar: Senhor, incendeia minha alma, enche de Espírito Santo, ou de qualquer forma você falar: Senhor, eu quero, preciso do teu Espírito Santo, temos a coragem de reconhecer que somos necessitados da ação do Espírito Santo, somos necessitados de Deus em nossa vida, e que sem o Espírito Santo nós não podemos nada. Todas as vezes que nós falamos assim, o Pai olha para nós
Nós não podemos levar o nome cristão à frente, ser um verdadeiro cristão, sem a plenitude do Espírito Santo. E quando nós somos batizados, no momento do nosso sacramento do batismo, nós fazemos essa experiência de plenitude da graça. Somos cheios da graça. Ali somos cheios da graça. Vocês lembram das fórmulas de algumas das palavras que o padre fala na celebração do batismo? Uma delas, o padre faz uma unção com óleo e traça no peito da criança e fala que este óleo penetra, que a força de Deus penetre no seu peito como este óleo que agora penetra. Dizendo assim que nós sejamos penetrados pela força de Deus, essa força da ação do Espírito Santo, que penetre na nossa alma, que penetre no nosso coração. Assim, essa mesma força que também Lucas fala ali no capítulo 24, 49, dizendo assim: vós sereis revestidos com a força do alto. Essa força do alto, é a força do Espírito Santo, uma força que não vem de mim, não vem de você, é a força de Deus que está em nós, essa força que faz com que nós superemos todos os obstáculos e dificuldades da nossa vida, é essa força que mesmo diante das maiores desafios que porventura possamos viver, nós olhamos ali e nos sentimos que nem Maria Santíssima aos pés da cruz em pé, que era a postura de quem não se deixa esmorecer. Sim, no capítulo 25, capítulo 19, versículo 25 de João, ele fala isso, que Maria Santíssima estava de pé aos pés da cruz. Como mãe teria coragem de permanecer de pé ao contemplar o seu filho morrendo, como Maria Santíssima contemplou e viu seu filho ali dando seus últimos suspiros na cruz, as últimas palavras, e diz o evangelista que ela estava em pé. Em pé por quê? Porque era plena da graça, ela tinha forças dela, não era a força do Espírito Santo, era cheia da graça de Deus. Ninguém como Maria Santíssima foi tão repleta do Espírito Santo, a ponto de ser tão plena e repleta que o anjo do Senhor, o anjo Gabriel, que constantemente adorando o Senhor na toda a eternidade, aproxima-se dela e fala: ave cheia de graça. A saudação é cheia da graça de Deus. E nós, cada um de nós, fazemos parte desse mesmo mundo, a partir da igreja com a qual nós participamos, dos sacramentos que nós vivemos. Somos também repletos do Espírito Santo, somos cheios também do Espírito Santo, mas precisamos da oportunidade que o Espírito Santo age em nós, precisamos alimentar essa chama de Deus entre nós. Como que a gente alimenta? Deus nos dá o Espírito Santo e nos derrama sobre nós a sua graça, mas cabe a nós também buscá-lo, cabe a nós pedir, cabe a nós buscar através da Sagrada Escritura, através de uma vida de oração, através de um coração aberto, de um coração sensível à sua voz, buscando a sua presença, para que nós deixemos o Espírito Santo sendo alimentado, essa chama de Deus, esse fogo de Deus. É que nem qualquer fogo, uma braseira que você acende, precisa, para alimentar aquele fogo, você precisa estar sempre colocando mais lenha, e mais lenha, como diz o ditado popular, colocar lenha na fogueira, para alimentar aquele fogo, mas no sentido positivo, dizendo assim, para que nós deixemos que esse fogo de Deus, que nós clamamos agora, que incendeie nossa alma, que seja a plenitude de Deus que é promessa para nós precisamos estar alimentando isso, né? E sobretudo ter um coração desprendido, um coração confiante na graça de Deus, assumindo e tomando posse de tudo aquilo que Deus faz. É verdade, irmãos, vejam, depois de vivermos tudo que nós vivemos hoje, de sabermos que Deus nos dá uma graça, uma palavra, onde oferece para nós essa plenitude do Espírito Santo, e rezamos e pedimos, e recebemos a oração do outro, nós não podemos ir para casa desanimado, cabisbaixo ali, tristonho. Nossa atitude precisa ser diferente, nossa atitude precisa ser de fé, nossa atitude precisa ser de fé. Qual é a fé? Eu creio que eu recebi a plenitude do Espírito Santo, estava numa reunião de oração, onde Deus Todo-Poderoso me avivou a chama do dom do Espírito Santo. Então eu preciso sair daqui lembrando disso e reanimando e alimentando esse fogo de Deus, para que eu não viva só esse momento isolado aqui, e depois na nossa casa, ou sair daqui para a porta, para fora, eu começo a reclamar da chuva, ou do frio, de qualquer outra realidade, mas sim que eu tenha a postura de alguém que é repleto do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. E para concluir, cheio do Espírito Santo, repleto do Espírito Santo, eu preciso estar com o coração vazio de todas as outras realidades da vida, de todas as outras realidades, como que o orgulho que nos incha o nosso coração, como que as vaidades excessivas dessa vida, apegos a coisas que não têm sentido na nossa vida. Nós cantamos ali, Jesus é o Senhor, e cantamos várias vezes, chamamos Jesus é o Senhor. Nós precisamos, pela ação do Espírito Santo, como fala São Paulo na carta aos Coríntios, no capítulo 12, ninguém pode dizer que
Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Então essa plenitude do Espírito Santo nos leva a testemunhar que Jesus é o Senhor de forma concreta na nossa vida. Diante das realidades que vivemos, sabemos que Jesus está no controle, que Ele é o Senhor da nossa vida, e que eu não possa mais, eu não tenho mais o direito de sair ali me achando um coitadinho, ou carregar de novo os mesmos fardos com que eu vim. Eu vim até aqui e apresentei diante de Jesus os meus fardos. A palavra dele, ele mesmo diz: trazei a mim, vós que estáis cansados sobre os vossos fardos, e apresentai a mim, porque o meu jugo é leve. E apresentamos e descarregamos tudo diante de Jesus, e nós vamos na defesa do Espírito Santo, repletos do Espírito Santo para casa. Nós precisamos contagiar os que conosco convivem, para que queiram vir também. Você não precisa nem convidar alguém para vir para o grupo de oração. A pessoa só te vê um semblante de uma pessoa reavivada, de uma pessoa que testemunha uma experiência do Espírito Santo, de uma pessoa que mesmo com as suas dificuldades da sua vida, ela consegue resplandecer a ação de Deus. Então aqueles que conosco convivem falam: eu quero também isso para mim. Como é que pode? Vive os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, mas ela age e reage de forma diferente a essas situações. E situações tão extremas, situações que muitas pessoas se desmoronariam ali, ficavam desmoronadas diante dessa situação, e aquele que tem a ação, a força do Espírito Santo consegue se permanecer em pé. Digo, não insensível, não tira a nossa insensibilidade, sendo pessoas insensíveis às dores e às situações, não, pelo contrário, mas a presença do Espírito Santo nos faz com que nós demos dimensão às realidades, aos nossos problemas, o tamanho certo. Em vez de nós olharmos o problema nosso do tamanho de uma montanha, nós trazemos o senhorio de Jesus, a pessoa de Jesus diante daquela realidade, e nós vamos perceber que, aos olhos da fé, tudo aquilo que é tão grande, gigantesco na nossa vida, ela vai tomar um tamanho, uma dimensão tão pequena diante da realidade e da grandeza de Deus em nossa vida. Então, irmãos, há uma promessa de Deus hoje: enchei-vos do Espírito Santo. São Paulo fala também na carta, ali na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 18: mas enchei-vos do Espírito Santo. Porque antes ele começa dizendo assim: não vos embriagueis com vinho, que é uma fonte de devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Colocando assim que há a necessidade de que nós sejamos repletos da força do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, né? E também, em outra passagem também, ele fala ali na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16: deixai-vos conduzir pelo Espírito Santo. Deixai-se ser conduzido pelo Espírito Santo. Deixe-se conduzir. Deixe que o Espírito Santo, como nós cantamos aqui, venha nos curar, venha nos salvar, venha nos libertar. Tudo isso nós cantamos. E tudo isso foi nossa oração, e tudo isso nós pedimos para o outro, que nós saímos aqui tomando posse da graça de Deus, tomando posse da palavra de Deus proclamada, de tudo isso que nós vivemos, que nada disso foi uma brincadeira, nada disso aqui foi perda de tempo, mas que a partir da saída daqui para lá, eu me revista com essa força do alto, e saber agora, eu estou me revestindo uma força que é a força de Deus. Agora estou revestido com a graça de Deus, com a capacitação de Deus, capaz de me fazer com que eu tenha força para enfrentar as dificuldades, os desafios da minha vida e tudo aquilo que eu vou enfrentar. Em casos que comigo convivem, os meus familiares sentirão-se contagiados por essa mesma força do alto, com essa boa força do alto. Meu filho, minha filha não pode permitir que eu chegue em casa e seja o mesmo pai, o mesmo comportamento, a ponto de até o inimigo usá-los e dizendo assim: o que adianta você ir para a igreja? O que adianta você ir para a igreja, para o grupo de oração e continuar fazendo assim ou sendo assim? Né? Então que o inimigo não nos acuse, mas pelo contrário, tenhamos consciência das nossas fraquezas, das nossas fragilidades, mas sabemos que, como diz São Paulo, trazemos um tesouro em um vaso de barro. São Paulo coloca essa expressão: o tesouro é a graça, a força de Deus. Nosso vaso de barro, temos nossas fragilidades, temos nossas inclinações, mas temos uma força do alto, a força do Espírito Santo, que nos contagie, que assim, quando nós contagiamos outras pessoas, outros querer conhecer, outros querer vir para o grupo de oração, outras pessoas querem falar, quero saber o que acontece lá, o que acontece, que eles são tão cheios e repletos do Espírito Santo, e muitos outros vão se juntando a nós, e muitos outros vão se juntando a nós, pela graça, pela ação do Espírito Santo que repousa sobre nós. Eu convido a você a cumprir esse momento de oração, colocar a mão no teu coração e desejar muito essa plenitude do Espírito Santo. Maria Santa e fiel, ensina-nos a viver